Boa noite a todos e a todas. Aqui é a Tereza Vilac. Nós estamos aqui nesse circuito de webinars promovido pela editora Fórum para lançar o portal do Observatório Nova Lei de Licitações. Queria cumprimentar a todos, agradecer a presença, o interesse no tema, principalmente na temática das licitações e na conversa de hoje nossa das licitações sustentáveis. Eu queria saber se todos estão me ouvindo bem e pedir se alguém não estiver me ouvindo bem, se nós fizemos um teste previamente, se o som não estiver bom, já alguém se manifesta que eu faço uma pequena regulagem. Então, acredito que estão todos me ouvindo bem. Bom, nós vamos falar de uma temática muito importante nas licitações brasileiras, uma temática que já está prevista na nossa Lei de Licitações, 8.666, e vai estar também no novo projeto de Lei de Licitações e com a tendência de não ter alterações mais no tocante à sustentabilidade. Fabiane não está, Vicente está ouvindo bem, Vicente Prado, Fabiane, cadê? Qual a sua pergunta, Fabiane? Cadê o quê? O slide? Posso seguir? Se tiver alguma colocação, Fabiane, se puder precisar qual é a sua dificuldade, eu posso tentar te atender, tá bom? Então, o tema de hoje é os desafios da sustentabilidade na nova lei de licitações. Nós temos uma apresentação aqui para vocês, me permite chamá-los de vocês. Obrigada. Vou seguir, então. Temos uma apresentação que vai ficar disponível internamente para vocês em PDF e vamos iniciar a nossa conversa. Vou fazer qual que é a nossa metodologia hoje de trabalho? Eu vou fazer uma apresentação, depois ao final nós teremos de 10 a 12, 15 minutos para questões que vocês possam ter, tá? Eu tenho uma barra de rolagem aqui ao lado, então eu vou procurar, dentro do possível, prestar atenção também nas perguntas de vocês, e se for o caso, eu vou anotando, já interrompendo para falar sobre elas, tá bom? Vamos lá em frente, então. Bom, qual é a importância de nós pensarmos na sustentabilidade no projeto de lei 1292 de 1995? Por que nós temos que pensar e falar e aprofundar os nossos estudos na temática das licitações sustentáveis? E por que esse tema é importante? E a seguir, qual que é o grande potencial que as licitações sustentáveis têm no novo projeto de lei? Quais são os nossos desafios, as nossas barreiras e quais são os desafios dos operadores do direito, dos juristas, dos advogados, dos procuradores, das pessoas que atuam com essa temática, dos pregoeiros, das pessoas que atuam em gestão pública com contratações públicas, quais são os desafios e como superar esses desafios para a gente ter maior efetividade das licitações sustentáveis com o novo projeto de lei, né? Que assim vai logo se converter. Então, essa é a nossa linha de trabalho. Vou falar sobre sustentabilidade, analisar as principais previsões do PL, identificar também os desafios e como superá-los, tá bom? Qual que é o fundamento da sustentabilidade no nosso ordenamento jurídico? Nós estamos falando de um princípio que é uma temática basilar do direito administrativo, que é a estrita legalidade. Então, de que maneira a inserção da sustentabilidade no projeto de lei, ela é relevante? E de que maneira ela já era relevante no nosso ordenamento, ela já é relevante na Lei 8.666, e qual que é da onde vem? Da onde vem essa tal da sustentabilidade que, a partir de 2010, passou a integrar a Lei de Licitações e Contratos? Eu acho que quando a gente, eu não sei com relação a vocês, mas quando eu entendo o que eu tenho que fazer no direito, eu consigo aplicar, eu consigo interpretar, eu consigo pensar nos problemas que surgem, nas soluções que eu vou ter que empreender e o principal, nós conseguimos aplicar com efetividade as normas, sejam elas de direito público, sejam elas de direitos privados. Então, quando eu estava meditando, o que eu poderia apresentar para os senhores nesses 40 minutos, 50 minutos de uma apresentação que vai ficar depois disponível, eu pensei, o que é mais importante?
do que nós estamos falando quando falamos em sustentabilidade. Então, esse é um ponto que eu gostaria de primeiro destacar. Por quê? Por que eu tenho que falar sobre sustentabilidade e não entrar direto no projeto de lei de licitações? Porque ainda há muito desconhecimento, há uma confusão conceitual, há também vários conceitos do senso comum que influem na perspectiva do que é uma licitação sustentável e do que é sustentabilidade. Então, o meu objetivo primeiro aqui com os senhores é nivelar, apresentar o fundamento constitucional da sustentabilidade, para que a gente possa, pela hierarquia das normas, descer por ordenamento, chegar na 8666 e depois pensar no novo projeto de lei e como é que nós vamos pensar em implementar com segurança jurídica essas licitações sustentáveis. Então, a sustentabilidade é um valor, um princípio constitucional. Nós temos a primeira Constituição, em 1988, que prevê que todos têm o direito ao meio ambiente sadio. É muito interessante se você pensar, se você tiver na faixa dos 30 anos, 20 anos, você não estudou a Constituição anterior, foi direto para o curso de graduação em Direito pela Constituição de 88, é muito interessante eu poder falar para você que as nossas Constituições anteriores não tinham um capítulo próprio, um destaque principiológico ao direito ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Somente na Constituição de 1988 é que o direito ao meio ambiente foi alçado com um status constitucional da maior relevância. E, por decorrência, em diversas normas, acabou chegando na Lei de Licitações na 8666. Então, o primeiro destaque, quando eu falo em sustentabilidade, é olhar para esse artigo que está aí na tela, que é o artigo 225 da Constituição. E a gente aprende na faculdade de Direito, nos cursos, que a todo direito corresponde um dever. E a esse direito humano, esse direito fundamental do ser humano, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vocês podem observar logo a seguir que corresponde uma obrigação. Uma obrigação ao poder público e à coletividade, todos nós, pessoas físicas, pessoas jurídicas, atividades empresariais, cidadãos, as nossas relações como consumidores, como coletividade, existe um dever de preservação para as presentes e futuras gerações. Então, o que eu quero destacar? Sustentabilidade é um princípio e um valor constitucional. Quem fala com muita maestria sobre isso é um autor da Editora Fórum, que é o professor de várias letras. Eu indico, assim, sobremaneira, que se vocês quiserem se aprofundar na temática das licitações sustentáveis, o livro dele é Sustentabilidade, Direito ao Futuro, pela Editora Fórum. Disponível no site, é só comprar online, a entrega é em casa. Esse é um livro que fala justamente sobre a sustentabilidade como valor. E é esse ponto de partida para as licitações sustentáveis. Então, se eu tenho um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e correspondente a isso, um dever estatal de dar efetividade, dar concretude a esse direito constitucional, como é que eu vou implementar isso? Por cobranças, por ações fiscalizatórias, por órgãos ambientais, mas aí que é o pulo do gato. Nós podemos também e devemos implementar a preservação do meio ambiente pelas contratações públicas. Então, há esse dever do Estado em preservar o meio ambiente, é o fundamento principiológico e ético das contratações públicas sustentáveis no Brasil. Esse é um histórico, é importante a gente ter um retrospecto histórico, entender por que a sustentabilidade continua e foi alçada. Preste atenção, isso eu gostaria de destacar. A sustentabilidade no projeto de lei, na nova lei de licitações, passará a ser um princípio das licitações, no mesmo status, no mesmo patamar principiológico dos demais princípios da licitação. Então, esse é um ponto que eu gostaria que quem estiver aí com caneta quiser anotar, esse é um ponto muito importante. E o fundamento da sustentabilidade ser um princípio na nova lei de licitações é o artigo 225 da Constituição. Mas aí vocês podem olhar e dizer para mim, olha, o artigo 225 se refere ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Isso, no sentido comum, não parece que nós estamos falando só de preservação da fauna? Ou da flora?
A imagem inicial que o senso comum, que algumas pessoas têm, é que falar em meio ambiente é falar só em preservação da natureza, das matas e da fauna que está nessa mata. Só que não. O direito ao meio ambiente, ele tem um fundamento que tem de várias vertentes. Nós temos o meio ambiente natural, nós temos o meio ambiente humano, nós temos várias vertentes aí em manuais de direito ambiental que os senhores podem se aprofundar também, consultando aí os doutrinadores da área específicos em manuais sobre o direito ao meio ambiente, alguns inclusive também pela editora. E aí o que eu quero mencionar? Quando a gente olha o 225, parece que a gente está só pensando na preservação do verde, não é isso? A sustentabilidade ambiental, mas não é. Porque a gente aprende interpretação, como nos cursos de direito, que a gente tem que pensar em interpretações sistemáticas, interpretações que considerem todo o entorno, e não aquela interpretação meramente gramatical, essa interpretação, a primeira interpretação que a gente não deve se ater. Então, vamos olhar a Constituição Federal como um sistema. E o que nos diz a Constituição sobre a sustentabilidade na perspectiva de um sistema? E aí a gente tem que olhar o artigo 1º. Eu acho muito interessante, porque quando a gente estuda direito constitucional, a nossa primeira menção ou lembrança não é o artigo 5º da Constituição, que fala dos nossos direitos e garantias individuais, e aí é importante a gente retomar e olhar os primeiros artigos da Constituição Federal, e principalmente o artigo 1º, porque é lá que estão os fundamentos da República Federativa do Brasil. E quais são esses fundamentos? Soberania, por certo, nós somos um país soberano. Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Então, todas as ações da República Federativa do Brasil têm esses fundamentos. E esses fundamentos se relacionam com outros aspectos também muito importantes e principiológicos que estão na Constituição e que se relacionam com o artigo 225. Vamos ver quais são? É aqui no próximo slide. O artigo 3º, também lá no topo da Constituição, nos diz quais são os objetivos da nossa República Federativa do Brasil. Primeiro ponto, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Guardem esse inciso segundo que eu vou falar sobre ele. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são nossos princípios e são os nossos objetivos. Nós temos aí no artigo, no inciso 2º, a garantia do desenvolvimento nacional. O que diz hoje o artigo 3º da Lei 8666? Quem estuda licitações? A licitação deve promover o desenvolvimento nacional sustentável. Então, esse desenvolvimento nacional não é qualquer desenvolvimento. Não é o desenvolvimento que impacta negativamente no meio ambiente. Não é o desenvolvimento que polui. Não é o desenvolvimento que não permite a garantia dos direitos sociais, dos direitos individuais básicos de toda a população brasileira. Esse modelo de desenvolvimento que está previsto na Constituição é o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos algumas dimensões do desenvolvimento sustentável. Preservação ambiental e, juntamente com os objetivos e os princípios da República Federativa do Brasil, nós temos outras dimensões que têm um fundamento ético. Esse é o fundamento ético do agir estatal nas licitações sustentáveis. Promover um desenvolvimento sustentável por meio das compras, dos serviços e das obras. Nós vamos chegar lá. Parece estranho pensar que uma licitação de materiais de expediente, uma licitação de serviços de vigilância, de serviços de limpeza, essa licitação vai promover o desenvolvimento sustentável? Vai e deve, porque é um agir estatal e é um dever do Estado em preservar o meio ambiente nessa perspectiva de uma interpretação sistemática, sistêmica da Constituição Federal.
E aí vocês podem olhar que eu fiz uma ressalva aí em azul, a importância da dimensão ética da atuação estatal. Esse é o fundamento da atuação estatal e da atuação humana de modo geral. Então vamos seguir. Quais são as outras questões que eu gostaria de abordar para vocês? O fundamento, primeiro, em síntese, da sustentabilidade em contratação pública está na Constituição Federal. Isso é um ponto. Tanto que muito antes, é até curioso, muito antes a lei está prevendo, a 866, está prevendo, que foi essa alteração em 2010, que a licitação promovesse o desenvolvimento sustentável, nós já tínhamos estados da federação que implementavam as licitações sustentáveis. O estado de São Paulo é um deles. E essas licitações, elas eram constitucionais, elas eram legais. Não havia nenhuma inconstitucionalidade, nenhuma impugnação judicial com relação às licitações sustentáveis, mesmo antes da alteração da 8666 em 2010. Por quê? O fundamento estava na Constituição e eram observados os princípios da licitação. Então, vamos seguir um pouquinho. Eu tenho uma perspectiva, em síntese até agora, que é uma perspectiva de sustentabilidade como princípio constitucional, aí então, me reportando ao livro do professor Juarez Freitas, que fala sobre isso. Tem uma perspectiva também no artigo 225, que diz que a preservação do meio ambiente tem que considerar as presentes e as futuras gerações. Então, existe um conceito, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Eu gosto de utilizar a concepção de desenvolvimento sustentável, porque ela está em evolução. Nós vamos ver como ela está avançando até no próprio decreto do pregão, agora, recentemente, que inseriu uma nova dimensão, que é a dimensão cultural. Nós não tínhamos nenhuma norma quanto a isso. Então, quando eu falo que desenvolvimento sustentável é uma concepção que está em evolução. É uma concepção histórica e é uma concepção que também está entrando na nossa legislação brasileira de contratações. O desenvolvimento sustentável vai ser como se fosse uma ferramenta, uma questão prática para implementar esse valor, esse princípio constitucional. E ele se realiza pelas contratações públicas. E por quê? Por que a sustentabilidade está inserida e continua inserida no projeto de lei de licitações? Alguém tem uma ideia do percentual de contratações federais por ano no país, considerando o PIB? Alguém gostaria de chutar? Digita aí. Quantos por cento do PIB por ano vocês acham que são as contratações federais? Eu queria ver. Deem um percentual. Escrevam aqui do ladinho quantos vocês acham que das contratações federais representam por ano no produto interno bruto. É 1%? 60%. O Renato acha que é 60%. Magal, Vicente, Magal 14, Vicente 30. Quem sabe, eu não sei, eu devia ter feito essa pesquisa, me desculpem, eu não sei quanto foi o PIB do Brasil ano passado. Mas eu tenho, olha, 20% em Jô Soares, acha que é 90% das contratações federais são do PIB. A Patrícia Fazano acha que é 20%, a Isidoro 80%. Então, eu tenho produto interno bruto. Produto interno bruto é a quantidade de dinheiro dividida pelo número de cabecinhas, né? Uma linguagem bem simples é isso. Eu acho que é um parênteses aqui para vocês. Eu acho que a linguagem ela tem que possibilitar o acesso à informação e não dificultar. Então, eu falo com muita simplicidade, com muita clareza, às vezes até de uma forma coloquial, porque eu tenho uma escolha de que a gente traga conceitos que são, e estudos que são extremamente complexos, numa linguagem que possibilite a captação. Não porque as pessoas não têm dificuldade de acesso à informação, não por isso, porque a comunicação ela pode nos aproximar ou nos afastar. E eu, como advogada de formação jurídica, eu vi se eu uso uma comunicação que afasta, com aquele juridiquês todo, eu não me comunico bem com vocês. E a comunicação é eu falando e vocês assimilando, fazendo as reflexões e as críticas. Por isso, essa é a minha primeira pergunta, saber, para a gente criar uma comunicação aqui, nessa conversa, ainda que seja virtual. Então, nós temos várias aqui, eu estou recebendo vários índices que vocês estão me colocando, de 14% a 50%.
As informações que eu tenho oficiais são dados do IBGE. Dados do IBGE divulgados em 2016, não estão tão atuais, vocês vão concordar comigo. Quem tiver dados oficiais mais atuais, me passe, que eu também gostaria de tê-los. Mas a gente tem uma pesquisa do IBGE, olha aqui, ó, olhando o Google, o mestre Google dá muita informação, tem que olhar se ela está qualificada ou não, tem que olhar a fonte. Mas é uma boa fonte de informação o Google também. A gente faz análise crítica do que está olhando. Ok, daí eu tenho uma pesquisa do IBGE que foi divulgada em 2016, que se refere a dados de 2014. 20%. Então, de contratações federais, eu tenho por ano 20% do PIB. Ok. 20% do PIB, quem é o maior comprador, quem é o maior contratante do Brasil? Talvez tenha alguma empresa que eu não tenha conhecimento, mas o Estado é um dos maiores compradores e consumidores, não na definição do Código de Defesa do Consumidor, mas é um dos maiores consumidores desse país. Vocês concordam? E quando a gente contrata, quando a gente constrói, quando a gente compra, a gente está movimentando o mercado. E aí existe uma possibilidade de movimentar esse mercado como? Fomentando bens e produtos que tenham critérios de sustentabilidade, gerando menos impacto ambiental, evitando a geração de poluição. Porque além de nós sermos um dos maiores compradores nesse país, nós, Estado, além do Estado brasileiro ser um dos maiores compradores desse país, 20% do PIB, só os órgãos federais, nós somos também potenciais poluidores. Porque se os estados, os municípios e a União Federal, pelos seus órgãos, não se atentarem para a destinação ambiental dos resíduos dessas contratações, olha a quantidade de poluição que nós poderíamos estar gerando. Então, a dimensão ética começa a aparecer aí. Então, pela contratação pública, eu consigo, mapeando essa ideia de que o Estado é um grande consumidor, lato sensu, não a definição jurídica, eu consigo fomentar o mercado. É o que o Tribunal de Contas da União diz, uso do poder de compra do Estado. Ok. Então, como Estado, é possível implementar uma sociedade que gere menos poluição, uma sociedade que tem observância de dimensões sociais, a sustentabilidade, que eu vou falar daqui a pouquinho, num dos próximos slides. Mas aí, vocês olham, quando eu comecei a falar sobre isso em 2009, as pessoas falavam, imagina, o TCU não deixa. Imagina, Tereza, eu vou restringir a competição. Imagina, isso é coisa de gente que é alternativa. Imagina, eu sou advogada, que é a pessoa mais conservadora do que um advogado, não é isso? Não. A sustentabilidade nas contratações públicas é baseada no princípio e no valor constitucional e é uma política pública. Então, vamos examinar isso em algumas normas que nós já temos no Brasil, tá? Ela não vai restringir a competição, ela não vai... o gestor não tem que se preocupar com seu CPF no TCU, o TCU não proíbe, pelo contrário, o TCU incentiva e diz que nós temos que fazer, a Advocacia Geral da União também incentiva e diz que juridicamente nós temos que implementar licitações sustentáveis, só que é o cuidado e a cautela implementar com segurança jurídica. E como é que eu vou implementar com segurança jurídica? Observando os princípios licitatórios e os princípios da administração pública, ok? Então, vamos seguir. Esse cenário são as normas que nós temos hoje, que falam sobre licitações sustentáveis. A 8666, a Política Nacional de Mudança do Clima, por incrível que pareça, tem um artigo lá, se vocês pesquisarem, não vou dar o número, que eu quero que vocês deem uma olhada e se interessem no tema. Tem um artigo que fala sobre margem de preferência para algumas propostas com economia de energia e de água. A Política Nacional de Resíduos Sólidos também tem prioridade na aquisição de produtos reciclados e recicláveis, além de todo um regramento na Política Nacional de Resíduos Sólidos com relação à destinação dos nossos resíduos.
O decreto 5.940 de 2006 se aplica apenas para órgãos federais do Poder Executivo, no que se refere à coleta seletiva. Ele está aqui repetido 2 vezes, me desculpem. O decreto que eu queria mencionar aí é o decreto 12... Quem lembra o decreto de 2012 que regulamentou o passo a passo das licitações sustentáveis? 7746. Então, eu repeti aí o 5.940, mas vocês considerem que eu estava querendo, na verdade, eu recortei a tabelinha e na hora de colocar, eu queria mencionar o decreto 7746 de 2012, que regulamentou o artigo 3º da Lei de Licitações. Nós temos o pregão eletrônico, que eu quero falar, porque ele vai continuar valendo com o novo projeto de lei. Ontem, na apresentação do Murilo Jacobi, ele falou também sobre o decreto do pregão, a apresentação estava ótima, vocês podem até acessar aí internamente no site da Fórum, tá? E temos para órgãos federais algumas instruções normativas que regulamentam de uma maneira, por exemplo, de serviços, a instrução normativa número 5 também falam de licitações sustentáveis. O Renato está dizendo que vários estados já estão implementadas redes de sustentabilidade, capitaneadas por tribunais de justiça, vários órgãos federais e estaduais se unem, mediante termos de acordo, para realizar, entre outras coisas, compras sustentáveis, descarte de resíduos sólidos, etc. É isso mesmo. Renato, escreve aí de que estado você é, para todo mundo saber. O Renato está trazendo uma informação muito importante, que são a constituição de redes colaborativas de sustentabilidade que estão acontecendo em vários estados brasileiros. Nós temos no Paraná, nós temos em Recife, mediante termos de cooperação, vários órgãos, nem sempre são capitaneados por tribunais de justiça, em outros, cada estado tem a sua peculiaridade, mas os órgãos se reúnem, fazem um termo de cooperação, fazem compras compartilhadas sustentáveis, conseguem ter ações de educação ambiental, capacitação em conjunto. Isso tudo que o Renato está falando tem uma relação com um tema bem importante, que é a cultura organizacional do setor público. Mas não vamos desviar do foco. Eu falo sobre cultura organizacional no finalzinho da apresentação, tá bom? A Patrícia Fazano está dizendo que as compras sustentáveis no município ainda são muito baixas mesmo. É um potencial gigantesco, né, Patrícia? Quantos municípios brasileiros nós não temos? Os tribunais de contas estaduais estão atentos para essa questão, porque um dos fomentos para os municípios implementarem as contratações sustentáveis é através dos tribunais de contas. Então, em São Paulo, nós temos um Observatório do Futuro, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas também está atento a isso, em Santa Catarina, o Tribunal de Contas também, e o Instituto Rui Barbosa, das Cortes de Contas também. Mas vamos tentar focar aqui, para eu seguir um pouquinho. O Renato é do Amapá e ainda não implementaram, então, sucesso, quem for do Amapá, contate o Renato para pensar numa rede de sustentabilidade de órgãos públicos. É uma boa iniciativa. Esse é o nosso cenário das normas gerais de licitação. Além disso, o regime diferenciado de contratações e a lei das estatais também tem previsões bem avançadas de licitações sustentáveis. Vocês podem verificar, se fizerem uma análise comparativa, que eu acho bem, o RDC eu acho bem mais avançado em licitações sustentáveis do que a nossa 8666. Mas eu sigo bem esperançosa, porque o projeto de lei está avançando bastante. Vamos lá. O que são essas colmeiazinhas de abelha, Tereza? Por que eu coloquei? A gente pensa, sempre que eu nos cursos, nas capacitações que eu faço, nas aulas, eu faço esse aspecto mais principiológico e ético, e parece tudo muito no ar, porque às vezes as pessoas chegam esperando que eu fale de norma, de lei, mas a sustentabilidade nas contratações públicas, ela não é tão na caixinha. Por quê? Porque ela pressupõe um novo olhar para o direito público. Vocês já devem ter estudado, o direito público está em transformação. O direito público está em transformação no Brasil. Várias pessoas já estão escrevendo sobre isso, nós temos publicações, os congressos, os eventos da Fórum e outros já abordaram o tema. O direito administrativo está em transição, o direito público está em transição. Então, eu tenho que falar desses aspectos, que são os aspectos que eu falei até agora,
que estão relacionados a essa transição, a essas mudanças no direito administrativo que nós estamos vivenciando. Uma delas são as licitações. E aí eu coloco essas caixinhas para a gente começar a descer um pouquinho para a terra, para o chão, para a lei de licitação. Porque se eu começasse falando da lei de licitações, a lei vai mudar, a capacidade crítica de aplicar a legislação não vai ser despertada em vocês e ficaria só uma decoreba, e não é isso que a gente quer, né? Qualquer processo de aprendizado. Então, essas caixinhas, elas falam de uma coisa muito interessante, que é trazer mais para o chão a sustentabilidade. São as dimensões da sustentabilidade. A dimensão ambiental, a gente já mencionou, não é isso? Quando a gente pensa na preservação da flora. Aonde está a preservação do meio ambiente pelas licitações? Aí eu pus a norma, eu pus as normas que se referem a cada uma dessas dimensões da sustentabilidade. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala sobre preservação ambiental. Onde está a dimensão econômica? A sustentabilidade tem que considerar também a dimensão econômica. Está na questão da proposta mais vantajosa. Se vocês prestarem atenção, eu não coloquei menor preço. A gente também está em transição com relação a isso no projeto de lei de licitações. A dimensão cultural da sustentabilidade é a consideração dos aspectos locais, da cultura local em uma contratação pública. Tereza, vai acontecer sempre? Não, não é sempre. Mas algumas contratações deverão considerar aspectos culturais. Tanto é assim que entrou a dimensão cultural no recente decreto do pregão eletrônico, o 10/24. Então, é importante que a gente perceba que além da dimensão ambiental, da dimensão econômica e da dimensão social, hoje, juridicamente no Brasil, tem que se observar também a dimensão cultural no pregão eletrônico, caso se configure no objeto, tá? A dimensão social da sustentabilidade, o que é? A dimensão social são, por exemplo, a gente observar as obrigações trabalhistas e previdenciárias nos contratos, a fiscalização contratual, o regular pagamento desses funcionários terceirizados. É uma dimensão social da sustentabilidade. Então, a gente já tinha licitações sustentáveis nesse país desde a Lei Complementar 123. Conversando, uma das pessoas que foi responsável pela implementação das licitações sustentáveis, na ocasião, no Ministério do Planejamento, em 2010, ela mencionou comigo: Tereza, a Lei Complementar 123 já era licitação sustentável na sua dimensão social, que é a inclusão da micro e pequenas empresas, nas licitações exclusivas e todos aqueles outros regramentos decorrentes que nós tivemos no correr dos anos. Só que a gente não utilizava a expressão licitação sustentável, apesar dela já existir. A dimensão ética é aquela que eu mencionei para vocês. Está na própria Constituição, está no artigo 37, naquele agir estatal que observa os princípios da administração pública. Existe uma dimensão da sustentabilidade que é a dimensão jurídico-política, que ela foi trazida aqui para o Brasil no desenvolvimento de uma teoria do professor Juarez Freitas. A dimensão jurídico-política é a atuação que nós temos pelas contratações públicas dentro da legalidade, observados os princípios. E aqui eu coloco também o exemplo da necessidade, que consta no decreto do pregão eletrônico, eu não sei quem já leu, mas é um decreto muito importante. O decreto do pregão eletrônico diz que as contratações públicas deverão estar conectadas com os planos de logística sustentável. Então, é a primeira vez que uma legislação faz uma relação entre fazer a contratação pública e a gestão pública daquele órgão. Isso é uma mudança tremenda, gente. É pensar na licitação sustentável e passamos agora, pelo decreto do pregão, relacionar também com gestão pública sustentável. Ok, vamos lá. E o que nos diz o projeto de lei? Posso seguir? Vamos olhar o nosso horário. O que diz o nosso projeto de lei? Quem quiser sair, fica à vontade, tá?
não vou ficar incomodada, eu sei que, mas eu quero seguir aí e responder as perguntas de todos, por isso eu dei essa paradinha aí, falando um pouquinho com vocês sobre os tribunais de contas e tal, que são questões relevantes também. O que nos diz o nosso projeto de lei de licitações? O artigo 5º mudou totalmente. A licitação é um princípio, a sustentabilidade é um princípio das licitações. Quem olha, quem já acompanhava, quem já estudava a 8666, dizia lá que a licitação objetiva a promover o desenvolvimento nacional sustentável. Hoje, o artigo 5º diz que a licitação ela tem como princípio também o desenvolvimento nacional sustentável. Desenvolvimento nacional sustentável em todas aquelas dimensões, vou voltar aqui, antecedentes: ambiental, social, econômica, cultural, pelo pregão, jurídico-política e ética. Toda licitação que é feita com probidade, com lisura, com impessoalidade, está observando a dimensão ética da sustentabilidade. Então, essa é a primeira mudança. Desenvolvimento nacional sustentável é um princípio da licitação. É tão importante que o primeiro artigo que eu escrevi no Observatório, esse portal da Fórum, né, que é o portal Observatório da Nova Lei de Licitações, o primeiro artigo que eu escrevi para lá fala sobre isso. Mudou? Não era tão importante antes? Pela 8666 não era obrigatório, porque não era princípio. Então, assim que lançado o portal, dá uma olhadinha, se vocês se interessarem, nesse artigo que eu escrevi lá. Porque eu falo justamente dessa mudança entre a 866, no seu artigo 3º, e o artigo 5º agora, do projeto de lei. Estava no mesmo patamar? Mudou? Agora está mais elevado? Então, é importante vocês darem essas reflexões, darem uma olhadinha lá, que são vários autores, cada um vai escrever periodicamente os seus temas de expertise, acessar o conhecimento gratuitamente pela Fórum, para que a gente tenha cada vez mais pessoas se interessando pelas temáticas das contratações públicas aqui no Brasil. Então, primeiro ponto, artigo 5º, Desenvolvimento Nacional Sustentável. O segundo aspecto é que são os objetivos. E aí tem uma coisa nova, que é a análise de ciclo do objeto. Eu não sei se todos estão familiarizados, porque esse é um conceito, essa é uma terminologia que não é do direito administrativo. Análise de ciclo do objeto. Então, o processo licitatório, vamos dar uma dica, tem por objetivo assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração, inclusive no que se refere à análise, no que se refere ao ciclo de vida do objeto. O que nós estamos revendo aqui? O que o legislador está mudando aqui? O menor preço? O que é a proposta mais vantajosa? É a mais barata? É a mais barata a qualquer custo? É a mais barata da caneta que não funciona, todos aqueles exemplos que nós temos, é a mais barata, mas que tem toxicidade na sua composição, o objeto. É a mais barata, mas que não observa todas as normatizações ambientais que existem no país pelos órgãos competentes. Então, na licitação, pela novo projeto de lei, um dos objetivos é considerar essa vantajosidade não só econômica, a vantajosidade que considere o ciclo de vida do objeto. Nós não temos também os selos de eficiência já energético para eletrodomésticos? É um exemplo de se considerar a eficiência também. O que adianta ser o mais barato, você vai consumir mais. Então, esse ciclo de vida do objeto passou a expressamente constar no projeto de lei de licitações. Gente, isso é uma mudança muito grande. E nós que somos estudiosos, e vocês, e eu, e tantos nesse país que são estudiosos de licitações, temos que começar a atentar para o ciclo de vida do objeto. Esse é um dos primeiros desafios da nova lei de licitações. Um outro aspecto que eu destaquei em vermelho é inciso 4. Então, o desenvolvimento nacional sustentável é um princípio, mas também é um objetivo. Isso é contraditório? Não. Porque o conceito de desenvolvimento sustentável, um dos grandes estudiosos do assunto, que é o professor Amartya Sen,
desenvolvimento como liberdade, tanto que ele ganhou um prêmio Nobel. Ele diz que o desenvolvimento sustentável, ele é ao mesmo tempo um princípio, um fim e um meio. Ou seja, não adianta eu ter todo um processo que não é sustentável para chegar a um objetivo que é sustentável. E não adianta eu só pensar no princípio que é sustentável e o processo não ser. Eu tenho que fazer uma conjugação. Então, não há contradição em desenvolvimento sustentável ser princípio e ser também objetivo, é um fundamento muito consistente nessa perspectiva que a lei de licitações, assim, modernamente no Brasil adotou, a nova lei. Além disso, o que tem na frente? Inovação. Essa é uma palavrinha que nós, da área de licitações, vamos ter também que prestar atenção. Um dos objetivos do processo da licitação é fomentar a inovação. Nós temos negócios inovadores, soluções inovadoras, não é isso? Nós temos a tecnologia da informação, nós temos uma série de novidades. Quem quiser, entra no site reuse.gov.br, que vai ver um exemplo claríssimo de uma iniciativa governamental para inovação no setor público. É um site governamental de troca, de doação de bens. É fantástico, ainda está em desenvolvimento, é um site muito legal, reuse.gov.br. Então, é buscar soluções inovadoras. Então, nós estamos cada vez mais largando o menor preço e cada vez mais nos aproximando do melhor preço, de uma gestão pública e de uma contratação pública mais eficiente. Ok. O artigo 33 é uma outra novidade. Nós temos mais duas novidades, o artigo 33 e um outro artigo. O artigo 33, ele é praticamente uma transcrição desse artigo que está menorzinho, o artigo 19 do RDC. E ele traz a consideração dos custos indiretos na consideração da licitação. Ou seja, eu tenho que pensar numa solução que pense nas despesas de manutenção, na reposição, no impacto ambiental, no ciclo de vida do objeto. A gente tem como um dos exemplos são as lâmpadas, né, de melhor eficiência energética. Então, esses custos indiretos, que eles não se traduzem necessariamente, por exemplo, no preço X disso daqui. Custou, sei lá, R$10. Mas qual foi o custo disso? Teve combustível fóssil, teve mão de obra em condições análogas de escravo, foram recolhidos os impostos, os tributos. Então, esses custos indiretos, eles podem estar no momento da fabricação, como podem estar também no pós-consumo. Então, a lei de licitações nova, que a gente vai ter agora, ela está considerando também os custos indiretos dos objetos que a gente vai comprar. Então, nós vamos ter grandes desafios de gestão e desafios jurídicos pela frente para implementar. Mas o que me pacifica e me tranquiliza é que era uma previsão que já estava no RDC. Então, nós temos toda uma expertise pública e aí é uma questão de trazer aquilo que estava tão bom no RDC para as licitações em gerais, tá? Professora Tereza, eu vou... Fabiane, vocês sabem ter visto, a Fabiane fez uma pergunta. Eu vou terminar o raciocínio de apresentar todo o novo projeto de lei e eu vou te pedir, Fabiane, você segura um pouquinho para eu olhar a sua pergunta, pode ser? Eu queria terminar de apresentar o projeto de lei e daí eu vi que você está falando da instrução normativa número 1 e daí vai ser a primeira questão que eu vou colocar, tá bom? Então, o artigo 33, ele se refere ao RDC. É praticamente uma transcrição de uma boa previsão do RDC anterior. O artigo 142 também, ele diz que na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida uma remuneração variável vinculada ao desempenho do contratado, de acordo com metas, padrões de qualidade e os critérios de sustentabilidade ambiental. Essa é uma previsão que veio do RDC, porque quando saiu o RDC eu fiquei tão satisfeita, eu falei, meu Deus, que grande avanço, mas ainda estavam só nas licitações englobadas pelo regime diferenciado. E agora
nós vamos ter uma expansão disso nacionalmente. Obrigada, Fabiane, de ter aguardado um pouquinho. Então, antes de seguir com o próximo tópico, esse parágrafo primeiro também, ele segue como uma cópia do RDC, né? Então, o pagamento, olha, pode ser ajustado em base percentual sobre o valor que é economizado na manutenção, no processo de racionalização. Então, se eu vou fazer uma reforma, eu vou implementar uma mini usina fotovoltaica, eu vou ter uma economia no prazo. Então, são questões, vários órgãos já com energia fotovoltaica, com usinas fotovoltaicas. Então, essa consideração se tornou uma regra geral nas licitações. Então, eu vou voltar aqui só para o próximo slide, que são os nossos desafios, e antes de entrar nos desafios, eu vou começar respondendo a pergunta da Fabiane. Faz sentido para vocês? A gente pode não deixar a pergunta dela esfriar? Só um minutinho. Vamos voltar aqui. Eu acho que eu não deixei passar mais nenhuma. Se eu deixei passar, me desculpe e me alerta a pessoa. Opa, peraí. Vamos voltar para a pergunta da Fabiane. A Fabiane Andrade diz: a obrigatoriedade de inclusão da sustentabilidade nas licitações se consolidou com a edição da IN1 2010? Certo? Parcialmente certo. Porque a Instrução Normativa número 1 de 2010, da SLTI, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério, do então Ministério do Planejamento, ela se aplicava para órgãos da Administração Pública Federal, direta e indireta. Então, ela tinha uma limitação, ela não se aplicava a estados e municípios, né? Mas foi um grande avanço. E é um dever legal de todo gestor público dar efetividade às licitações sustentáveis, em respeito ao princípio constitucional da eficiência. Concordo. Me corrija se eu estiver errada. Não acho que você está errada. Parabéns. Ainda assim, verifica-se por meio de relatórios gerenciais que vão para o TCU, eu não entendi quais são, a incipiência de ações dessa natureza. Dentro da sua abordagem nesse momento, as medidas propostas pelo novo projeto de lei para implementar efetivamente as licitações sustentáveis traz efetividade sem afrontar o ordenamento jurídico brasileiro? Não afronta o ordenamento jurídico brasileiro. Eu digo que nós estamos assim subindo um degrau na espiral da sustentabilidade. Nós tivemos algumas iniciativas estaduais, antes da alteração da 8666, tivemos a Instrução Normativa número 1, que você mencionou, que se aplicava só a órgãos da administração federal, direta e indireta, do Executivo. Tivemos resolução do CNJ, com algumas, em 2015, a resolução 2001, 201 de 2015 do CNJ, implementando também a sustentabilidade numa gestão no Poder Judiciário, né? Não vou detalhar aqui, que pode um pouquinho ao tema. E agora nós estamos com o novo projeto de lei. Não afronta, a sua pergunta é se afronta o ordenamento jurídico. Não afronta, porque ela tem pertinência com o que está na Constituição, não tem afronta. Se é que eu entendi a sua pergunta, se não for, você escreve ela detalhadinha para mim, tá? E desculpa se eu não compreendi. Agradeço, tá, ok. A título de ilustração, Enio pergunta: poderia indicar um caso hipotético em que diz respeito ao princípio da sustentabilidade nas licitações poderia se vincular a práticas dolosas, como o caso de fraudes e passíveis de sanção penal? Eu não estou compreendendo. Você está falando de fraude em licitação com sanção penal? Eu não compreendi também a sua pergunta. Vou pedir para uma das deficiências da pergunta escrita. Vou pedir para você explicar um pouquinho mais abaixo, tá? Porque, assim, o princípio que eu posso te expor assim, a sustentabilidade, o desenvolvimento nacional sustentável, ele deve ser observado em toda a contratação pública. Então, por exemplo, eu sou advogada da União. Na minha atividade profissional, nós sempre examinamos nos pareceres se foram inseridos os critérios legais e obrigatórios de sustentabilidade. Então, nós temos várias normas da Anvisa, do CONAMA, do IBAMA, várias normas brasileiras, ambientais, normas sociais, questões também de acessibilidade, que são obrigatórias, inclusive nos nossos
nas nossas contratações e nos nossos editais. Então, norma que é obrigatória, geral, abstrata e cogente, que tem pertinência com o objeto contratual, deve ser inserido nos editais de licitação. Agora, se quer fazer por um mérito administrativo, uma decisão discricionária e motivada, a opção por um copo X ou um copo Y, eu ganhei uma canequinha que é feita à base de resina de coco, são coisas que não são obrigatórias. Então, não tem como se considerar ilegal se não é uma exigência legal, né? Não tenho como imputar aí a frase que você está colocando, que é, você colocou aqui, perdão, como fraude. Eu não consegui configurar uma fraude numa licitação sustentável até hoje. Eu não vi, não detectei, assim, faço pareceres prévios, estudo o assunto, não vi uma questão como essa. Eu vou pedir para o Enio, se quiser mais abaixo, detalhe um pouquinho o que ele precisa, se eu não respondi totalmente, tá? Vídeo do pregão, transmissão interrompida. Aqui, Renato, o grande dilema no processo licitatório, a diferença de preços entre o fornecedor que fornece produtos sustentáveis. Exemplo, madeira, oh meu Deus, subiu. Madeira oriunda de manejo e outro que não tem a cadeia de custódia, será considerado? O fornecedor ecologicamente organizado vai conseguir competir com outros que não levam em consideração tais exigências? Vocês estão vendo a pergunta do Enio? É muito pertinente. Como serão calculados os custos, a internalização dos custos indiretos de sustentabilidade dos produtos licitados? Olha, Enio, eu adorei sua pergunta. Ela é muito importante, ela é muito pertinente e eu acho fundamental quando ela surge, porque ela sempre surge. A questão do preço. Nem sempre o mercado vai estar adequado. Às vezes está, às vezes não está. Então, essa sua pergunta, ela tem relação com o que eu vou examinar aqui nos desafios da fase de planejamento. Já vou antecipar um pouquinho. Tem que fazer uma pesquisa de mercado. Agora, se a minha especificação técnica, eu vou fazer uma obra de engenharia, eu tenho que comprovar a origem regular dessa madeira. O documento que comprova a origem regular da madeira é exarado pelo IBAMA, que é o DOF. Né? Você é do Amapá, talvez você tenha vejo que você tem noções de planos de manejo e tal. O documento que comprova a origem regular e legal da madeira é o DOF. Em contratações de obras e serviços de engenharia, é fundamental que eu exija o DOF. Eu tenho que comprovar, porque a administração pública, o poder público, não vai poder incentivar o mercado na ilegalidade. Vocês concordam comigo? Como o mercado, o poder público que edita uma norma, na hora de fazer uma contratação, não vai ele mesmo aplicar essa norma? Então, quando a minha exigência é uma exigência legal, obrigatória, não existe o dilema do menor preço. O produto tem que estar adequado. Porque se o produto não cumprir essa exigência, Renato, a empresa está irregular. Ela não poderia nem estar funcionando, ela não podia nem estar tentando fornecer para o poder público esse produto. Agora, existem questões em que o mercado realmente não está adequado. Tem um estudo de casos que foi publicado num livro da Fórum que está esgotado. Chamava Panorama de Licitações Sustentáveis no Brasil, Direito e Gestão, Panorama de Licitações Sustentáveis, Direito e Gestão Pública. Tinha um estudo de caso do Roberto, o livro está ali, depois eu olho. Tem um estudo de caso que fez uma pesquisa verificando o preço de uma determinada especificação técnica de copo de papel. Não é obrigatório que a administração pública compre copo de papel. Mas esse estudo de caso mostrou que de um primeiro registro de preço em um ano para o segundo registro de preço no segundo ano, o preço caiu drasticamente. Então, essa questão da adequação do mercado, ela tem que ser verificada em pesquisa. Naquilo eu friso muito, que não é exigência de norma brasileira. Porque se eu tenho uma norma ambiental que me diz como é que tem que ser a destinação do óleo lubrificante usado, eu não tenho como não exigir isso num contrato de manutenção e troca de óleo lubrificante de um órgão público.
É fundamental ali a dimensão ética da sustentabilidade. E nós temos algumas alternativas também que se referem, como, não sei se foi você, se mencionou ou não, que são as questões das compras compartilhadas sustentáveis. É possível, por intenção de registro de preço, vários órgãos se reunirem e eu tenho um ganho de escala. Isso já tem pesquisa publicada, eu tenho um artigo na ENAP, na Revista do Serviço Público, que fala sobre isso com o Renato Kader, na contratação compartilhada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Vocês entram lá no site da ENAP, baixam o artigo na publicação lá da Revista do Serviço Público da ENAP, está disponível e mostra o ganho de escala que teve a intenção de registro de preço. Então, mesmo quando o preço está maior, eu consigo ter ferramentas jurídicas e de gestão para reduzir por economia, né? Eu tenho ganho de escala, tá? Estou voltando aqui, estamos com bastante perguntas, eu fico muito agradecida. Opa! Aqui, desculpa, vamos voltar. Vou voltar para as outras perguntas. Habilidade aqui da Tereza na internet. Ok, a Fabiane já foi, o Enio. O Renato. De nada, Fabiane. Eu que agradeço. Ok. Tá. Na verdade, o Enio explicou melhor a questão da fraude, né? E eu tencionei conhecer um caso prático de fraude envolvendo desrespeito ao princípio da sustentabilidade, assim como ocorre frequentemente com a da competitividade. Nunca vi, nem como parecerista e nem como professora. Ou mesmo estudando a jurisprudência do TCU, que acompanho bastante, né? A jurisprudência do TCU em sustentabilidade, em licitações sustentáveis. Eu nunca vi um caso de fraude. O webinar vai ficar salvo? Vai ficar salvo. Vai ter certificado das aulas? Eu não sei. Tem que perguntar para o pessoal do apoio aqui da fora. Já respondeu. Ok. Respondi as perguntas e eu vou seguir um pouquinho com vocês. Com relação aos nossos desafios, eu mapeei esses desafios em 4 desafios. Os desafios do planejamento, da elaboração dos editais, da execução e da destinação. Eu acho que o principal é a fase de planejamento. Pela nova lei de licitações, nós vamos ter cada vez mais que atuar o setor de contratações conjuntamente com o setor estratégico do órgão público. Porque se eu tenho que pensar na necessidade daquela contratação sustentável. Primeiro, eu tenho que pensar se eu preciso comprar, né? Porque não comprar também é sustentabilidade. Segundo, eu tenho que pensar se a minha contratação ela está relacionada com o plano de logística sustentável, que é uma exigência também, e o pregão está ampliando, né? O decreto do pregão. Então, a fase de planejamento é o maior desafio. Eu acho que é o maior desafio. Primeiro que é o desafio do não conhecimento e achar que a sustentabilidade é só ambiental. Não é só ambiental. Nunca se esqueçam, a gente tem sustentabilidade, licitações sustentáveis, desde a lei complementar das 1, 2, 3 nesse país. Então, a sustentabilidade ela já tem um percurso muito longínquo aqui no Brasil. E o planejamento, ele tem esse desafio que vai ser suplantado com capacitação pública, com cursos, com integração, definição de padronização de sistemas, né? A pessoa saber o fluxo processual, o que ela tem que fazer, em que momento vai se examinar a sustentabilidade, o plano de logística sustentável e muita literatura no Brasil sobre isso. Os manuais, os livros de licitação, eles são fundamentais, que cada vez mais haja a inserção das licitações sustentáveis nos livros e nas publicações. Nesse sentido, a minha gratidão gigantesca à editora Fórum, que em 2011 se apercebeu da importância desse assunto e foi publicado o primeiro livro de licitações sustentáveis nesse país. E assim, eu tenho que honrar a Fórum, porque é uma casa do conhecimento que incentiva a disseminação da sustentabilidade nas licitações. É um livro que está esgotado, a legislação já se alterou, mas a Fórum teve essa visão precursora de que licitações sustentáveis eram um tema relevante, quando pouca gente falava sobre isso.
Então, eu deixo aqui minha gratidão à Fórum por essa primeira publicação coletiva que eu tive a possibilidade de organizar com outro colega, tá? Com relação à questão do menor preço, é sempre pensar que o menor preço vai ser de acordo com as especificações técnicas do objeto. Não é qualquer objeto, não é qualquer bem, voltando aqui, cadê? Voltando aqui. Eu tenho que considerar a sustentabilidade também desse bem. Então, o menor preço sempre será de acordo com as especificações. E aí a importância da motivação administrativa. Conta a história. Por que está inserindo essa exigência de sustentabilidade? E fazer a pesquisa de mercado, verificar se tem mercado fornecedor e tal. Como o colega aí falou, alguém mencionou aqui que era o maior desafio, o Anderson, o maior desafio das licitações sustentáveis é a fase de planejamento. Eu concordo com o Anderson. A fase de elaboração de minutas, nós já temos várias ferramentas disponibilizadas aí por vários órgãos públicos, né? A Advocacia Geral da União tem o Manual de Contratações Sustentáveis, sua segunda edição saiu agora, não tem nem um mês que nós lançamos essa segunda edição, está disponível no site da AGU, o STJ tem manual, tribunais TRF de São Paulo tem manual de licitação sustentável, a Câmara tem Câmara Federal. Então, nós temos vários manuais orientadores sobre licitações sustentáveis que mostram como implementar com segurança jurídica nas minutas. No edital, no termo de referência, no contrato. E em síntese, o que eu acho importante, porque essa é uma matéria muito vasta, licitação sustentável, é difícil você conseguir esgotar tudo, né? Assim, nós estamos aqui apresentando para os senhores um cenário, mas nesse tempo que eu tenho, que eu acho fundamental, fiquei pensando o que eu tenho que destacar para eles, para não ter restrição à competição, para não ter impugnação judicial, ou se coloca como obrigação da contratada, ou se coloca dentro da especificação do objeto. Eu diria que é um grande percentual isso. Requisito previsto em lei especial apenas se tiver previsão. E uma coisa que tem me instigado muito a estudar, é um dos meus projetos para 2020. Como é que nós vamos capacitar e desenvolver os setores de engenharia nos órgãos públicos, para que a gente tenha cada vez mais um design construtivo para a sustentabilidade. Esse é um tema muito importante. Então, eu coloquei aí a importância dos projetos básicos já saírem com sustentabilidade. Esse é um tema, que é um tema muito bom. O Mário Vigiano, do Senado Federal, acabou de lançar um livro, vocês acham no site do Senado, um manual que fala de aspectos técnicos de edificações sustentáveis. Que é muito legal, que vê que além dos aspectos jurídicos que a gente pode encontrar nas publicações, né, que a editora tem incentivado aqui, algumas pessoas da área técnica têm publicado também. E o Mário Vigiano tem feito esse trabalho com relações a esses aspectos construtivos de iluminação, de ventilação, que são muito importantes também para os nossos projetos básicos. Eu acho que esse é um ponto de inflexão para a gente estudar. Eu vou estudar esse assunto ano que vem. Execução contratual. Não adianta comprar sustentável, não adianta terminar o edital e a gestão pública do órgão não ser sustentável. Fortalecimento dos setores de fiscalização contratual para verificar se o que está sendo recebido efetivamente é o que foi listado, no tocante aos critérios de sustentabilidade. A sensibilização de servidores públicos, porque não adianta comprar sustentável e usar insustentavelmente, eu falo sempre isso, quem foi meu aluno já sabe. E o principal, né? A sensibilização e a transparência dessas ações todas para o público usuário. Aí a gente entra em áreas muito importantes e novas no setor público, que são as áreas de transparência, de compliance, tem muitas coisas também que as licitações sustentáveis se relacionam. Por fim, no ciclo dessa contratação pública com sustentabilidade, é pensar na destinação adequada dos resíduos e rejeitos. Porque é lâmpada fluorescente, é resíduo de construção civil, a embalagem de óleo lubrificante, como eu citei, tudo isso tem previsão. Serviços de saúde, nós temos várias normas, alguns setores já muito bem implementados e seguros, como a área de saúde, mas nós temos outros que não se tem nem coleta seletiva, não tem nem separação de resíduos.
Então, a destinação ambiental dos resíduos e rejeitos é um grande desafio também das licitações sustentáveis. É um desafio que ele, infelizmente, ele vai prosseguir. Ele já existia no 8666 e vai continuar no PL, tá? E aí, quando vocês olham esse PowerPoint, essa folha, essa paginazinha quase final, vocês têm surpresa. Isso não é mais só jurídico. Quando eu falo de planejamento, de elaboração de edital, tá bom, isso é jurídico. Mas quando eu falo de sensibilização, de separação de resíduos, de ter transparência, de ter controle social, quando eu falo de pensar na destinação adequada dos resíduos rejeitos, eu estou falando o quê? Falando de gestão pública. E aí existem algumas publicações também. Eu acho que eu tenho que mencionar, acho que boas iniciativas devem ser divulgadas. E tem vários livros que falam sobre governança pública, dessa editora. Então, quem quiser se interessar sobre governança, é a grande relação. E a sustentabilidade só vai se fortalecer nas contratações públicas também, com esse atrelamento à governança pública, tá? Que o TCU também está cobrando bastante, está bem atento a isso. Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar, concluindo para vocês, antes das nossa rodada de perguntas finais, agradecendo aos que ainda permanecem, apesar da gente ter passado do horário estipulado. Desculpa, né? Se foi um pouquinho aí, vocês têm outro compromisso, horário de jantar, mas é que estava bem interessante, as perguntas foram muito interessantes. Em sim, você colocar que a sustentabilidade é um princípio constitucional e é um valor ético. Eu escrevi um livrinho sobre isso, que se chama Licitações Sustentáveis no Brasil, um breve ensaio sobre ética ambiental e desenvolvimento. Ele é desse ano. Eu pensei muito, porque a lei ia mudar. Eu falei, eu vou fazer uma publicação agora. Eu fiz uma publicação pequena, é quase um livro de bolso, gente, que eu falo só desses aspectos principiológicos da sustentabilidade nas contratações. Porque quando vocês têm a dimensão dos princípios, pode mudar a lei, vocês já estão sabendo aplicar, porque vocês sabem o fundamento, tá? Então, é um livro que eu fiz com muita atenção, com muito cuidado, é um livro pequeno, não é um livro caro, está aí disponível e está super atualizado. Que mais? A sustentabilidade não é uma regra, não é uma exceção, perdão, é uma regra. Eu fiquei atenta aqui à questão do horário, para não passar, por isso que eu errei. Então, a sustentabilidade é uma regra e nós vamos viver um momento em que eu acredito que a partir do projeto de lei ser aprovado, daqui a uns anos a gente não vai mais precisar falar de licitação sustentável. Porque toda licitação já vai considerar se tem ou não critérios de sustentabilidade. E os desafios eles se concentram em questões jurídicas, em questões de gestão pública, em adequação do mercado e também em cultura organizacional no setor público. A gente tem que falar de gestão pública sustentável cada vez mais nesse país, porque é um tema que está relacionado com as contratações públicas e vários atores institucionais, como eu mencionei antes, o TCU estão atentos a isso. O que mais, queridos? As últimas perguntas. Vou voltar aqui, beber uma aguinha enquanto eu volto. Os que ainda permanecem. Muito obrigada. Não sei quantos estão. Depois eu pergunto para o pessoal da Fórum. Sim, a pergunta da Sara é se todos os estados devem observar o novo projeto de lei. Sim, vai ser a nossa nova lei 8666. O PL vai ser a nossa nova lei de licitações, tá bom? Quem mais que está perguntando aqui? Alguém perguntou de horas. Perdi o webinar de ontem. O pessoal agradecendo. Deve ser uma política pública. É uma política pública. Você pegou o ponto, João Mendes. É uma política pública que veio não por uma política nacional de licitações sustentáveis, ela entrou na lei de licitações. Perfeita a sua colocação. Tereza, sabe o nome dessa publicação do Senado sobre edificações sustentáveis? Entra no site do Senado, é um manualzinho, ele não é jurídico, gente, é um manual técnico do Mário Vigiano, arquiteto, servidor do Senado Federal, foi lançado a questão, não sei o nome, não. Põe edifícios públicos sustentáveis, construções sustentáveis, Mário Vigiano, com 2 Gs, é um manual do Senado Federal que fala sobre esses aspectos
técnicos, e é muito bem ilustrado, é um material, um e-book muito legal. Estamos formando educadores para o ensino infantil, para a busca de uma escola mais sustentável. Vamos começar com os pequeninos. Vicente Prado, você que é da secretaria aqui da prefeitura, que eu fui aí dar curso voluntário para vocês. Não sei se é o mesmo Vicente. Editora Fórum, agradecendo a todos, muitos elogios, muito obrigada, vocês são extremamente generosos, muito produtivo, parabéns, muito boa, perguntas finalizadas, palestra completa. Queridos, o que fazer para melhor e mudar essa cultura? Agirmos como cidadãos, estudando, trabalhando com propósito. Né? Um outro livro muito bom que tem aí na Fórum é o do Renato Felili, que fala sobre diário de empreendedor público. Se você é da área pública, dá uma lida no livro do Renato, não é só teórico, não. Fala da experiência dele. Minha querida, muito obrigada pela maneira carismática e afetuosa. Eu que agradeço a todos vocês. Me desculpe se não respondi todas as perguntas. E assistam amanhã a última e não menos importante, pelo contrário, vou assistir também, como assisti ontem, do Murilo, vou assistir amanhã, nossa última apresentação nessa série da editora Fórum, com relação ao observatório da nova lei de licitações. Vou colocar aqui a parte inicial, amanhã é o último, o colega pode colocar aí o horário que, salvo engano, não me recordo, mas eu tenho aqui anotadinho, assistam, se inscrevam, entrem no portal do Observatório da Nova Lei de Licitações. Eu pude ver uma prévia, vocês vão encontrar juristas maravilhosos que vão estar escrevendo lá periodicamente, todos grandes doutrinadores, e é uma honra para mim estar fazendo parte, ter sido convidada a integrar essa equipe aí de feras da Editora Fórum. Então, agradecer vocês, agradecer a editora por acreditar na sustentabilidade durante tantos anos e incentivar esse acesso pleno ao conhecimento em licitações com essa série. Então, muito grata a todos. Aqui está o link do Observatório, nos próximos dias estará ao ar. Sigam no Instagram, no Face, Editora Fórum, e vamos em frente. Bom estudo a todos, bom jantar e boas ações sustentáveis para vocês. Um abraço grande, eu vou finalizar aqui. Tchau, tchau.